Virou até uma piada na internet, virou meme, porque a pergunta é super legítima. As águias existem naquele mundo, elas são gigantes e elas resgatam gente o tempo todo. Quem faz essa pergunta está prestando sim atenção na história. O problema não está na pergunta, o problema é que as 3 respostas que a gente costuma dar para ela são muito ruins. Eu vou passar por essas 3 e vou te mostrar onde cada uma delas tem algum problema. E aí assim a gente chega numa que realmente funciona. E eu já vou te adiantar, lá no final eu vou te mostrar um detalhe que arrebenta boa parte do que eu mesmo argumentava aqui. Porque as águias fizeram esse voo. Elas voaram até a Montanha da Perdição e voltaram. Só que o momento exato em que elas fizeram isso explica tudo. Primeira resposta: as águias não são serviço de táxi. Essa você já ouviu muito, né? Essa é a mais comum de se ouvir. E ela não é uma resposta de verdade. É uma piada com cara de resposta. E é uma justificativa bem frágil, porque as águias transportavam gente o tempo todo, sim. Vamos dar uma olhada na lista. Elas tiram Gandalf do topo de Orthanc. Elas tiram o Gandalf de novo lá no pico da montanha, depois que ele mata o Balrog e volta. Elas carregam o Bilbo e os 13 anões para fora das montanhas nevoentas. E no fim de tudo, elas carregam Frodo e o Sam lá de dentro de Mordor. Ou seja, 4 resgates. 2 deles no exato mesmo passageiro. Se isso não é um serviço de transporte, olha, é um negócio que parece muito com um. Então essa resposta cai por terra. Próxima. Segunda resposta. O Sauron teria derrubado elas. Essa já é bem melhor e tem uma base real. O argumento é que o céu de Mordor era muito vigiado, que os Nazgûl, montavam naquelas criaturas aladas e patrulhavam a área, e que um punhado de águias batendo de frente com os 9 no ar não teria a menor chance. E isso é pura verdade. O problema é que essa é uma resposta tática para uma pergunta que é estratégica, porque a decisão de como levar o anel foi tomada lá no Conselho de Elrond, e naquele exato momento os Nazgûl tinham acabado de ser derrubados no Val de Bruinen. Os cavalos morreram na enchente e eles levaram um bom tempo para conseguir se rearmar. E aquelas montarias voadoras só aparecem bem depois. Ou seja, existia uma janela. Não era enorme, mas ela existia. E o conselho, se vocês olharem, não discutiu isso nem por um minuto sequer. Ninguém levantou a mão lá e disse: e se a gente pedisse para as águias? Sendo que naquela sala estava o Gandalf, que é o amigo pessoal do Senhor das Águias, e já tinha sido carregado por elas 2 vezes. Se fosse só uma questão de risco aéreo, alguém teria pelo menos colocado a ideia na mesa, nem que fosse para descartar logo em seguida, mas não colocaram. E isso quer dizer que o motivo real é outro. Terceira resposta: as águias são orgulhosas e não obedecem a ninguém. Essa até tem um fundo de verdade no texto. Elas são um povo livre, com vontade própria, e não prestam serviço para ninguém da Terra-média. Mas essa conta também não fecha, porque elas apareceram na Batalha dos 5 Exércitos e apareceram no Porto Negro, no último dia, quando Gandalf e Aragorn marcharam para a morte. Elas chegaram e entraram de cabeça na luta contra os Nazgûl. E para completar, elas foram buscar 2 hobbits numa encosta coberta de lava. Ou seja, quando a coisa importa de verdade, elas aparecem. Então as 3 respostas mais famosas caem por terra. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a resposta certa está em 2 lugares diferentes. Um dentro do livro e o outro fora. Vamos começar pelo que está dentro do livro. Tem um detalhe que quase ninguém associa com essa pergunta e que resolve boa parte do problema. O anel corrompe. E ele corrompe amplificando as coisas. Ele pega o que a pessoa já é, o que ela mais quer, e aumenta aquilo até deformar completamente. Foi isso que ele fez com Boromir, prometendo uma Gondor vitoriosa. Foi o que ele fez com Sam, oferecendo um jardim do tamanho de um vale inteiro. Agora imagina colocar aquele objeto pendurado no pescoço de uma criatura imensa, super poderosa, orgulhosa, que voa acima do mundo e que responde direto para o rei dos deuses. Isso por dias a fio. Uma águia carregando o anel não é um mensageiro. É um problema novo e é um problema que ninguém saberia como resolver. Até porque não existe exército naquele mundo capaz de alcançar um bicho desses no ar. E aí tem a segunda razão, que é puramente estratégica e consegue ser ainda mais forte. O plano inteiro dependia de um único pilar. O Sauron não conseguia sequer imaginar que alguém tentaria destruir o anel. Ele passou a existência inteira assumindo que todo mundo funciona igual a ele. E como ele jamais destruiria a maior fonte de poder do universo, na cabeça dele,
ninguém destruiria. E é por isso que ele estava procurando o anel em Minas Tirith, nas mãos do Aragorn. É por isso que Aragorn marchou até o Portão Negro com aquele exército pequeno demais, justamente para confirmar essa suspeita e prender a atenção do Sauron ali. Agora imagina uma formação de águias gigantes cruzando o céu, rasgando direto na direção da Montanha da Perdição. Isso não tem nada de discreto, isso é um anúncio luminoso. No exato segundo que aquilo aparecesse no horizonte, o Sauron ia sacar o plano inteiro. E ele tem os 9 patrulhando lá. Ele tem a montanha logo abaixo dele e ele teria a chance de simplesmente sentar e esperar. O sigilo era a única arma deles, não a velocidade. E voar é a coisa menos discreta que existe. Agora vamos para a resposta que está fora do livro. E essa é a minha favorita, porque vem do próprio Tolkien. Ele respondeu a isso numa carta e usando uma palavra muito específica. Ele estava analisando um roteiro de cinema que tentaram fazer da obra dele lá nos anos 50. Um roteiro que ele detestou, por sinal, com umas críticas bem pesadas. E uma das coisas que ele mais reclamou foi que o roteirista usava as águias demais, como se fossem transporte. Ele escreve que as águias são uma máquina perigosa. Máquina, essa é a exata palavra que ele usa. Ele diz que usou elas com muita cautela e que aquele uso que ele fez já era o limite absoluto da credibilidade e da utilidade delas na história. Ou seja, ele sabia, ele tinha plena consciência de que tinha criado uma solução voadora que resolvia qualquer problema. E racionou isso de propósito, porque entendia que usar demais ia quebrar a história. E o motivo pelo qual isso ia quebrar a história não é técnico, é pelo significado da coisa. Porque a hora em que as águias aparecem na obra inteira é sempre a mesma. É sempre depois, sempre na hora que não tem absolutamente nada para se fazer. Elas chegam no Portão Negro quando o exército já está cercado e a batalha parece perdida. Elas chegam na montanha quando o anel já foi pro fogo e os 2 hobbits já estão desmaiados numa ilha de pedra no meio da lava. Elas nunca chegam para resolver a situação. Elas chegam depois que alguém já resolveu. E isso não é um furo de roteiro, essa é a tese da obra. O Tolkien até tinha um nome para esse tipo de momento. Ele chamava de eucatástrofe. É aquela virada boa e repentina, que você não tinha como prever nem calcular. E o ponto central da eucatástrofe é justamente esse. Ela não pode ser encomendada. E tem uma filósofa francesa que descreveu isso muito melhor do que eu conseguiria. Ela dizia que tudo na ordem natural obedece a uma espécie de gravidade, puxa para baixo, para o interesse próprio, para a necessidade. E que a graça divina é a única coisa que se move no sentido contrário. Só que você não pode sair buscando por ela, ela simplesmente desce, e ela só entra onde já existe um vazio para recebê-la. Que é mais ou menos a exata mesma coisa que acontece toda vez que aquelas asas gigantes aparecem no céu. Elas nunca chegam onde existe um plano. Elas chegam onde o plano acabou, onde esse plano falhou. Se você pudesse simplesmente ligar e pedir, o negócio viraria transporte, viraria só mais um item na sua lista de recursos. E aí perde todo o sentido do que era para ser. Socorro que você agenda com hora marcada não é socorro, é prestação de serviço. E agora eu preciso te entregar aquilo que eu te prometi lá no começo e que enfraquece boa parte do que eu acabei de argumentar aqui. Eu passei o vídeo inteiro te provando que aquele voo era inviável, que o céu era vigiado, que o anel ia corromper o bicho e que o sigilo ia para o espaço. Só que o voo aconteceu no dia 25 de março, com Mordor desabando, o Gandalf chamou águias e elas entraram de cabeça no território inimigo. Voaram até a encosta da Montanha da Perdição, tiraram 2 hobbits desmaiados de uma ilha de rocha cercada por lava e saíram voando de lá. Exatamente o mesmo voo que todo mundo diz que era impossível foi feito, e tá lá no livro. E eu fico martelando isso na cabeça porque, sendo bem sincero, é muito inconveniente para o meu próprio argumento. A resposta que eu consigo te dar é a seguinte, e ela não é perfeita. Aquele voo só foi possível porque a missão já tinha dado certo antes. Sem o Sauron vivo, sem a vontade dele pesando e varrendo o céu, sem os Nazgûl, que aliás estavam voando lá para a montanha e se desfizeram no ar quando o anel derreteu. O espaço aéreo de Mordor virou um céu normal, um céu comum. Então elas podiam sim voar até lá, mas só depois de tudo. O que no fim das contas é o argumento inteiro desse vídeo, só que dito de outro jeito. O caminho aéreo existia, mas ele só se abriu porque alguém foi a pé.
E se eu quiser ser totalmente honesto com você, ainda sobra um pontinho solto aí que eu não consigo resolver. Aquela janela pequena, lá no começo, quando os Nazgûl estavam desmontados, eu pessoalmente acho que o risco de corromper uma águia já mata a ideia pela raiz. Mas eu não tenho como provar isso no texto e alguém pode muito bem discordar de mim com toda a razão e tá tudo bem. A grande resposta não é que as águias não podiam fazer o serviço, é que elas não deviam fazer. E não por causa de uma regra, e muito menos por orgulho. É porque a história que o Tolkien estava escrevendo é essencialmente sobre gente pequena carregando um peso absurdo a pé por muito tempo. E sem garantia nenhuma de que ia dar certo. Pedir para as águias resolverem um problema é pedir para pular exatamente essa parte da história. E, curiosamente, o Tolkien também tinha um nome para isso. E ele definiu isso numa carta e chamou de A Máquina. E a definição dele não tem a ver com engrenagem ou tecnologia, o que eu acho fascinante. Tem a ver com você usar um plano ou um aparelho externo para forçar a sua vontade a acontecer mais rápido, em vez de desenvolver e amadurecer o que a pessoa tem do lado de dentro. Pela definição dele, o próprio anel é uma máquina. E chamar as águias, com todo o respeito a quem faz a pergunta, também é. No fundo, são exata a mesma coisa em formatos diferentes. É aquela vontade imensa de que a distância entre um problema e a solução dele seja muito menor do que ela realmente é. Enfim, eu não sei se ele parou para pensar exatamente nisso na hora que ele estava escrevendo a cena das águias. Mas com certeza sim, o homem pensava em tudo. E agora eu vou te pedir uma coisa, e eu vou ser bem direto, porque a essa altura eu ganhei esse direito. Se você chegou até aqui, você é do tipo de pessoa que é a resposta certa, e não a resposta engraçadinha. E é exatamente para você que esse canal existe. Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E eu não estou falando isso aqui para vocês da boca para fora, tá? Eu estou montando aqui um negócio que não existe em português, uma biblioteca de Tolkien com a fonte citada em cada afirmação, capítulo por capítulo, separando muito bem o que já está escrito do que é dedução minha. Já tem a biografia completa de Sauron, tem a do Aragorn, né? Tem a de Númenor que eu vou subir, tem Fëanor que eu estou preparando, tem a Guerra dos Elfos e Sauron, e até o fim do ano vem a Primeira Era em ordem, do começo ao fim, numa série que ninguém fez direito no nosso idioma ainda. Se você se inscrever hoje, você pega essa série desde o primeiro episódio. Se deixar para depois, o YouTube não vai te avisar. E ele só avisa quem já tá dentro, quem ativa o sininho, hein? E o like, ele ajuda muito mais para um canal desse tamanho. Leva só 2 segundos e faz o vídeo aparecer para mais gente que fez exatamente a mesma pergunta e ainda não achou uma resposta boa. E aproveitando, me responde uma coisa nos comentários, porque eu deixei uma ponta solta ali atrás de propósito. Aquela janela do começo, logo depois do Val de Bruinen, com os Nazgûl a pé e sem montaria voadora. Eu disse que o risco de corromper uma águia mata a ideia, mas eu não tenho como provar isso. Você acha que existia ali uma chance real? Ou você acha que o anel derrubaria a águia antes dela chegar na metade do caminho? Me convence aí nos comentários, porque eu leio todos os comentários. Namarie, que as estrelas brilhem sobre o seu rosto.